Um versículo bem curto, mas muito profundo, amém? Diz assim, a palavra do nosso Senhor Jesus: bem-aventurado ou felizes são os mansos. Quem é manso aqui? Você é manso mesmo? Você não fica bravo por qualquer coisa? Hã? Tem gente que fala assim, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Tem gente que fala assim, ó, se pisar no meu calo, aí você vai ver o que é. Tem gente que fala assim, ó, eu sou crente, mas essa mão aqui não é não. Irmão, já escutei de tudo já. E hoje nós vamos falar com o manso. Cadê os mansos aqui? Você é mansinho mesmo? Hã? Quem não é manso aqui? Eu falava para você aqui, meu irmão, vocês são tão bênção, irmão. Vocês são uma bênção demais. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha para o manso que está do seu lado e fala assim, ó, você é tão manso que você vai herdar a terra. O tema de hoje é a mansidão e a herança dos que confiam. Amém? Vou repetir. A mansidão e a herança dos que confiam. Obrigado, pastora. Vamos orar? Vamos orar, porque a gente tem que estar muito manso para escutar essa palavra hoje. Amém? Por isso que eu amo, uma igreja tão mansa. Oh, que maravilha, isso é bom demais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu santo nome, bendizê-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Queremos dar a ti todo o louvor, Pai, que só o Senhor merece, por estarmos diante da tua palavra, por estarmos diante, Senhor, ó Deus, da tua santa palavra, Senhor. Fala conosco, ministra os nossos corações, Senhor, ó Deus, tira todo embaraço, tira toda confusão, tira todo cansaço, tira tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu fico feliz de pregar o sermão, a bem-aventurança dos mansos, porque hoje só vieram os mansos. É por isso que bastante pessoas não veio hoje. Não vieram porque só os mansos precisavam ouvir essa palavra. Amém? Deus te conhece, crente. Deus sabe quem que você é. Amém? Vamos lá então. Amados, nós agora entramos na bem-aventurança, nessa terceira bem-aventurança, que fala dos mansos. Amém? Nós já falamos dos pobres, nós já falamos os que choram, agora nós vamos falar dos mansos. Amém? E a Bíblia, ela diz que esses mansos, que eles são felizes. Amém? Os mansos são felizes. Não, eles não são só felizes, eles também carregam uma herança. Se você falou que você é manso, então há duas bênçãos sobre você: a bênção da felicidade e a bênção da herança. Amém? Você é feliz e você vai herdar. Existe uma herança sobre você. Amém? Porém, a nossa missão nessa noite, ela começa no entendimento o que significa ser manso. Nós precisamos entender o que é ser manso. Porque senão vai acontecer isso que nós estamos falando. Quem é manso aqui? Todo mundo, eu sou manso. Mas
na realidade, eu sei que você não é tão manso assim. Amém? Eu sei que, meu irmão, se desse 5 minutos, às vezes eu acho até engraçado alguns crentes falam assim, se eu não fosse crente, né? Se eu não fosse crente, você ia ver só. Irmão, você nem tem que pensar se você não fosse. Amém? Porque isso é algo que ficou para trás. Mas vamos lá. A nossa missão começa justamente aqui, no entendimento do que significa ser manso. Amém? E essa palavra manso, ela é muitas vezes mal compreendida, mal entendida no nosso meio. Amém? Alguns pensam que mansidão é sinônimo de fraqueza. Algumas pessoas acham que ser manso é ser fraco. E tem pessoas que não gostam mostrar que são mansos. Elas não gostam de mostrar que são mansos. Por quê? Porque elas entendem que os mansos são fracos. Quando você olha uma pessoa mansa, talvez você diga assim, cara, tão pacífico, um cara tão bom, mas o cara desse daí não vai vencer nada, não vai ganhar nada, porque é muito manso. Não, amém? Ser manso não significa ser fraco, não significa passividade ou falta de coragem. Amém? Vou repetir para você entender. Não significa passividade. Quando você vê uma pessoa pacífica, ela é mansa? É. Mas nesse contexto bíblico, não é só isso. Não é só isso que está sendo falado aqui. Amém? Então ser manso não pode ser confundido com passividade, porque às vezes a passividade, ela chega a ser pecado. Você sabia disso? A passividade, ela chega a ser pecado, porque pessoas que elas são pacíficas demais, elas não reagem, elas não avançam, elas estão paradas. Isso não tem nada a ver com mansidão, não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Falta de coragem também não significa ser manso, mas à luz da palavra, na luz da Bíblia, ser manso é algo muito mais profundo. Preste atenção, no original grego, essa palavra usada aqui por Jesus, em Mateus 5:5, aleluia, voltou, aí, explodiu, vocês conseguem me escutar? O que aconteceu? Apagou? Foi? Não, ficar amarrado aqui não. Jesus amado. Vocês conseguem aqui me escutar? Se eu dar um puxão aí, vai dar B.O. Então preste atenção nisso. Em Mateus 5, né? Mateus 5, a palavra manso, ela tem um significado muito profundo, que ela pode ser traduzida como força. Isso é importante você gravar, como força sobre controle. Diga comigo, força sobre controle. Diga-se, ser manso é ter força sobre controle. Amados, não é ausência de poder, mas é o domínio do poder. Vou repetir isso. Ser manso não é ausência de poder, mas é o domínio desse poder. Amém? Você quer ver que interessante? Um exemplo disso, um cavalo treinado, forte, obediente ao comando do cavaleiro. Esse é o melhor exemplo de mansidão. Imagine comigo um cavalo
cavalo é muito forte. Amém? O cavalo ele é muito forte. O exemplo disso é esse cavalo treinado ao controle do seu cavaleiro. Então, quando se fala de mansidão, eu quero que você pense em um cavalo domado. Apesar da sua força, sua grande força, apesar do seu poder, ele está sobre a obediência do seu cavaleiro. Jesus, o nosso maior exemplo, ele disse em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou o quê? De coração. Jesus é o quê? Manso e humilde. Diga assim, manso e humilde. Ele foi manso diante dos homens, mas ele foi firme diante do pecado. Amém? Porque tem gente que acha que passividade é aceitar tudo, e não é. Passividade é ter a sua força debaixo do domínio de Jesus. Jesus, ele soube se calar quando acusado injustamente, mas também soube levantar a voz para confrontar a hipocrisia. Amém? Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e o quê? Humilde. Mas houve um momento que Jesus entra no templo, faz um chicote, e ele expulsa aqueles homens aproveitadores, cambistas, que estavam ali, daquele lugar. Mas nós estamos falando do homem mais manso dessa terra. Amados, eu preciso que nessa noite você seja muito sincero com você mesmo. Quando eu disse assim, quantos aqui são mansos? Eu sei que você levantou tal, mas eu quero perguntar de novo e eu não quero que você responda, eu quero que você reflita. Como está a sua vida em questão à mansidão? Primeiro, vamos entender. A mansidão não é um atributo natural. Vou repetir. A mansidão não é um atributo natural. A mansidão não vem de você. A mansidão não é apenas ter uma boa índole. Não é ser uma pessoa educada socialmente. Não é apenas algo externo, convencional, mas é uma atitude interna. Uma obra da graça no coração do homem. A mansidão é um fruto do Espírito. Por isso que eu digo que há chance para todos nós aqui. Há chance para todos nós aqui. O sermão de Jesus discorre perfeitamente e tudo está no seu devido lugar. Amém? Amém? Veja que Jesus, ele começa o seu sermão, e nós já falamos sobre isso, falamos sobre a pobreza. Ele começa o seu sermão falando que felizes são os pobres.
logo em seguida ele fala sobre os que choram. E depois ele vai falar sobre os mansos. Essa sequência não pode ser mudada. Essa sequência não pode ser trocada de lugar. Essa sequência está perfeita. Você lembra que quando nós começamos o Sermão do Monte, nós falamos que Jesus não poderia começar falando de qualquer outra coisa, de qualquer outra virtude, se não fosse a pobreza? Esse sermão é perfeito, presbítero Assis. Perfeito. Por quê? Vamos lá. Nós aprendemos aqui que ser pobre de espírito é reconhecer o quê? É reconhecer com humildade a nossa reação, a nossa real condição diante de Deus, sim ou não? Eu sou pobre, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha condição de pecador. Isso é ser pobre. Você conheceu. Aí logo em seguida, ele vai falar sobre os que choram. E os que choram um passo a mais. Por quê? Porque os que choram, eles não só entendem, mas eles sentem. Eles não só têm um conhecimento intelectual, mas ele sente a dor pelo pecado. Ele sente a dor por quem ele é. Então, por isso, ele chora diante da presença do Senhor. Porque não basta você dizer que você conhece quem você é. Você precisa sentir a dor pelo pecado. Você precisa se arrepender deles. Você precisa chorar pelo pecado. Muito bem. Porém, vem o próximo passo, que é o quê? Os mansos. E só aqueles que são mansos têm um espírito ensinável e quebrantado. Aqueles que têm um espírito ensinável e quebrantado conseguem acolher essa verdade com sinceridade. Você precisa ser muito humilde, muito manso para reconhecer a sua condição de pobreza. Você precisa ser muito manso e humilde para você sentir a dor do pecado. O homem orgulhoso, ele não consegue viver esse nível. O homem orgulhoso, ele não consegue viver essa verdade. É por isso que felizes são os humildes. Primeiro você reconhece, depois você sente, mas um espírito manso te faz entender essa verdade. Presta atenção. A mansidão, ela não pode ser confundida com a amabilidade. Olha, escute isso. Em seu livro, O Sermão do Monte, D.A. Carson, ele diz que algumas pessoas são extremamente agradáveis, de trato fácil. Mas isso também se aplica aos cães. Amados irmãos, por natureza, eu estou dizendo por natureza, não caia na tolice de achar que você é bom.
Não caia na tolice de achar que você é uma pessoa boa. Eu disse algo aqui, certa vez. Eu disse assim: tudo que é ruim, diga assim, tudo que é ruim, sou eu mesmo. Diga assim, e tudo em mim que é bom, é Deus. Você entende isso? Tudo que é ruim é da nossa natureza pecaminosa. Mas tudo o que é bom em nós só aponta para uma pessoa, Deus. Tudo que é bom não vem de nós mesmos. Então, por natureza, somos orgulhosos, impossíveis, queremos ter razão, ainda mais se for mulher. Tem razão em tudo. Eu vi um vídeo de um cara falando assim, ó, se eu faço isso eu estou errado, se eu faço aquilo eu estou errado, se eu faço aquilo outro eu estou errado, e se eu faço outro eu estou errado, tudo eu estou errado. Daí a pessoa falou assim, ó, e nesse momento você também está errado. Então, por natureza nós somos impulsivos. Queremos ter razão, e eu brinco, claro que isso é com todos. Mas a mansidão nasce quando nós nos rendemos a Deus e permitimos que Ele molde o nosso caráter. Se você não é manso, eu quero te convidar a se render a Deus. E eu vou dizer algo para você. Todos nós precisamos nos render a Deus. Porque talvez não, mas nós como igreja, eu estou dizendo igreja em geral, não estou dizendo só CAF, eu estou dizendo em geral. Nós precisamos aprender muito sobre a virtude da mansidão. Isso não pode ser perdido. Então, mansidão não se trata de temperamento calmo, mas de um coração transformado. Amém? Vou repetir. Não se trata de um temperamento calmo, mas de um coração transformado, que aprendeu a confiar e obedecer mesmo nas adversidades. Eu sabia que eu ia pregar esse sermão, então essa semana eu tentei ser o mais manso possível. Confesso, presbítero Ed, que foi desafiador. Nós não podemos perder essa virtude. Mas os mansos, eles são controlados divinamente. Os mansos são controlados divinamente. Como eu mencionei no começo desse sermão, a palavra grega era usada para um animal que antes era selvagem e que havia sido domado e treinado por seu dono. Anteriormente, o animal não podia ser montado ou controlado, mas depois de treinado, seguia a instrução do seu dono. Eu não sei se você já viu um homem domando um cavalo, mas é sensacional. Pense nisso. Aquele homem que está domando aquele cavalo
simboliza, representa o Espírito Santo. E eu vi, e o homem coloca a mão na coxa do cavalo, e o cavalo dá um coice. E ele vai colocando, e o homem vai dando coice. Parece um novo convertido. Os mansos é alguém que foi domado pelo Espírito Santo. No início, todos nós tínhamos uma natureza teimosa, queríamos fazer as coisas do nosso jeito, sim ou não? No início, ou talvez até agora, a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. E aí o Espírito Santo está nos domando. E leva tempo para domar o homem, sim ou não, Del? Já viu, Del, domando um cavalo? Domando um burro? E dá coice. E aí ele vai, mas chega uma hora que ele monta no cavalo, é sensacional. Eu devia ter pegado um vídeo. Ele monta no cavalo, assim, ele fica pendurado no cavalo. Aí o cavalo já, o cavalo vai andando com ele assim, ó. Com todo respeito, esse cavalo era você. Esse cavalo era eu. Mas o Espírito Santo trabalha em nós com amor, com paciência, quebrando o nosso orgulho e nos ensinando a obedecer. Assim como um animal selvagem é domado pelo dono, nós somos transformados por Deus. A mansidão, então, não é uma fraqueza, é a força sobre controle. É a marca de quem se rendeu completamente à direção do Espírito Santo. Quantos aqui estão rendidos pelo comando do Espírito Santo? É isso que é ser manso. É se render completamente. Não importa o que ele diz, importa em obedecer. Amados, se você tem dificuldade em se submeter às Escrituras, então o seu clamor hoje deve ser: Senhor, dai-me um coração manso. Eu acho engraçado. Algumas passagens nos chocam, mas parece que a gente nunca vai estar pronto para viver aquela passagem. Tem uma passagem que mexe com todo mundo, quer ver? A palavra do Senhor diz que se alguém te der um tapa no seu rosto, aí o que você tem que fazer? Duvido. Mas isso é um mandamento. Isso não é uma opção. E por ser um mandamento, dar outra face é obediência. Ah, pastor, mas eu não estou pronto para viver isso na minha vida. Mas, meu irmão, então, até quando você não vai estar pronto para viver esse nível de obediência? Ainda eu escuto o irmão dizendo: ah, se eu tivesse um 3/8. Ah, se eu tivesse um dinamite. Se o Espírito Santo habita em você, um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. É a mansidão. Amados,
Só os mansos aceitam ser guiados, corrigidos, moldados pela palavra. A mansidão é o solo aonde a obediência floresce. Vou repetir. A mansidão é o solo aonde a obediência floresce. A mansidão é ser circuncidado de forma silenciosa. A circuncisão dói, sim ou não? O manso, ele tem uma característica. O manso, ele tem uma característica. Ele não se justifica. Quantos aqui levantaram a mão quando eu disse que era manso? Levante a mão de novo. Quantos aqui são os mansos? Meu Deus, diminuiu. Era todo mundo, agora caiu menos da metade. Você que levantou a mão, levante de novo. Quantos aqui são mansos? Não vou fazer uma pegadinha com você, não vou te humilhar, não vou... Mas se você é manso, uma característica do manso é não se justificar. Por quê? Porque os mansos deixam Deus cuidar da sua reputação. Pare de ficar se justificando. E isso me faz lembrar de um homem que foi chamado o homem mais manso dessa terra. Quem é? Quem é? Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 diz assim. Eu vou deixar você abrir. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, amém? E era quem? E era o varão Moisés. Muito o quê? Manso. Você não achou aí? Números 12, 3. Pode continuar? E era varão o quê? O que ele era? Não, ele não era só manso, ele era muito manso. Diga muito manso. Você não é só manso, você é muito manso pela fé. Aí não fala que ele era só muito manso, diz assim, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Fala assim, Senhor, me dá um nível de mansidão que nem de Moisés. Quero profetizar sobre a vida das esposas, vocês serão mansas. Porque eu sei que não é fácil ter paciência, não é fácil ser mansa com esse cara aqui, você casou. Deixa eu te explicar a situação aqui. Moisés, ele foi acusado injustamente por Miriam e Arão, amém? Mas ele não reagiu. Leia esse texto por completo. Ele foi acusado por Miriam e por Arão, e ele não reagiu com raiva, ele não se defendeu, e nem tentou se justificar. Ele confiou que Deus sabia a verdade e que no tempo certo ele mesmo agiria. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E Deus comprou a briga de Moisés. E Deus comprou a injustiça que foi feita com Moisés. Por que Deus entrou na causa? Por causa do versículo a qual nós lemos.
Moisés era o homem mais manso da terra. E é isso que acontece. Moisés não precisou se justificar. Moisés não precisou brigar. Moisés não precisou se defender. Deus defendeu Moisés. E é isso que os mansos fazem. Eles escolhem o silêncio da confiança em vez da defesa do ego. A minha pergunta é: qual é o caminho que você escolhe? A do silêncio ou da defesa? Mateus 27:12 diz assim: e sendo acusado pelo quê? Principais sacerdotes, pelos anciões, nada, diga assim, nada, diga nada, respondeu. Eles estavam acusando Jesus, blasfemando contra Jesus, falando mentira contra Jesus, mas Jesus, o manso e o humilde de coração, não respondeu nada. É por isso que eu digo que, se você for no cemitério, se você for em qualquer lugar agora, aqui dentro dessa igreja, você de repente faz um teste social, dá um murro na costela de alguém, provavelmente esse alguém que você deu um murro na costela, vai te devolver o murro na costela, e aí o negócio vai ficar ruim até você explicar para ele que você está fazendo um teste social. Mas se você subir no cemitério da nossa cidade, sem ninguém perceber, olhar para o caixão e dar um murro na costela do morto, se ele estiver morto, porque se você estiver cheio de fé, pode acontecer que ele ressuscite, mas se ele estiver morto, nada ele vai fazer. Sabe por quê? Quem morre não reage. Só reage quem está muito vivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você está morto ou está vivo? O manso, ele sabe que tem um advogado que defende a sua causa. Ele não revida, ou ele não reivindica o seu próprio direito. Tem coisas que você está no seu direito, você sabia disso? Mas não significa que você precisa se... Não, é meu direito, tudo bem. Os mansos suportam injúrias. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é fácil ser crente não, meu irmão. Ser cristão, crente de verdade, não é fácil. Os mansos suportam injúrias. Eles não pagam mal com mal, ao contrário, eles pagam o mal com bem. Ele não paga mal com mal. Os mansos dão graça por todas as coisas. Quantos aqui dão graça por tudo? O coração do manso não vive murmurando, reclamando, questionando tudo o que acontece. Ele aprendeu a confiar que Deus está no controle, mesmo quando ele não entende a situação. Por isso eles são gratos. Por isso eles agradecem a Deus. Não apenas pelos bons, pelas boas coisas, mas também pelas provações e pelas perdas e pelos nãos de Deus. Como diz 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
A mansidão, ela nos ensina a viver com os olhos na fé. E a fé nos ensina a agradecer, mesmo quando nós não entendemos nada. Esses são os mansos. Os mansos passam por provações. Mas ele sabe que tudo que ele tem é herança do Senhor. Amados, parece um nível tão difícil, sim ou não? E talvez você diga assim: quem pode viver? Quem pode ser manso? Preste atenção, eu fiz algumas listas. Homens mansos que passaram por essa terra, homens que foram transformados pelo Espírito Santo, que entregaram a sua vida com alegria e mansidão. Por exemplo, segura, é uma lista, amém? Estevão, quantos aqui já leram sobre Estevão? Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele orou pedindo que Deus perdoasse os seus agressores. Atos 7,60 vai falar sobre isso. E ele diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Você consegue imaginar isso? Um homem sendo apedrejado, morrendo a pedrada. Ele olha para o céu. Os céus estão abertos. E ele está fazendo o que Jesus fez quando estava sendo morto naquela cruz, crucificado. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem os que fazem. Estevão está dizendo, não lhe imputes esse pecado. Você quer mais? Vamos para mais. Paulo, antes de morrer, escreveu: combati o bom combate, a coroa da justiça me está guardada. Segundo Timóteo 4, do 7 ao 8. Paulo enfrentou a morte com serenidade e esperança, como um servo fiel. E olha que é por isso que Paulo é um exemplo de mansidão. Um homem que foi caçador, perseguidor de cristão. Um homem que caçava, um homem que perseguia os cristãos de forma feroz. E na sua morte, então, ele diz: eu combati um bom combate. Um homem manso. Imagine, ele está na prisão, passando uma provação terrível. E ele diz: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. E o famoso Pedrão, aquele que deu a espadada na orelha de Malco, que dizem que ele acertou a orelha, mas na realidade ele queria acertar a cabeça de Malco. Que no meu entender, Malco desviou e pegou a orelha. Pedro, segundo a tradição, pediu para quê? Ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer como Jesus. Profunda humildade, mansidão diante do fim. Me crucifiquem, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Nós temos também
os pais da fé, como Policarpo de Esmirna. Quando eu amo isso, talvez esse é um dos pais da fé que eu mais admiro. Policarpo de Esmirna, quando ameaçado com fogo, ser queimado, ele respondeu: por 86 anos tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como eu posso blasfemar contra o meu rei? Ele enfrentou as chamas em paz, louvando a Deus até o último suspiro. Inácio de Antioquia, ele escreveu uma carta aos cristãos dizendo que não impedissem o seu martírio, pois desejava ser o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras. Um espírito manso, voluntário diante da morte. Perpétua, enquanto era atacada por animais, por feras, corrigiu o soldado que errou o golpe, guiando as suas mãos a espada para completar a execução. Morreu com dignidade e calma, sem ódio nenhum. Felicidade, uma escrava, grávida, sofreu com coragem e sem murmuração, dizendo que não sofreria sozinho, pois Cristo sofria com ela. Estou acabando. Esses são alguns homens mansos que passaram sobre a terra. Justino Mártir, eu pensei em tirar ele, mas eu falei, não, vou deixar. Quando pressionado a sacrificar aos deuses, respondeu: ninguém em sã consciência abandona a verdade por uma mentira. Ele aceitou ser decapitado, com uma convicção serena do seu Salvador. E por último, Cecília, cantarolando, cantava hinos enquanto ela era executada. Morreu em adoração com um espírito manso e adorador. Homens e mulheres que passaram por essa terra, mansos, que não lutaram pelos seus direitos, mas se lançaram a bocas de feras, se alegravam com a morte. Eu não sei você, mas quando eu olho os jornais, quando eu olho para Israel, quando eu olho a guerra entre Israel e Síria, eu não temo, mas eu sei que Jesus está voltando e coisas terríveis vão acontecer. Será que nós estamos prontos para sermos manso durante esse período? Não pense você que tudo que você está vendo na mídia, confronto da guerra, o confronto de Israel com o Irã, são coisas à toa, não são. A palavra de Deus está se cumprindo. E nesse momento, em dias difíceis, você vai precisar ser talvez como uma Cecília, ou como um Justino Mártir. Talvez como Felicidade. Eu quero terminar esse sermão
como a fala de Spurgeon. Spurgeon, ele disse que a terra prometida é para as tribos dos mansos. Os cananeus serão expulsos diante delas. Vou repetir. Spurgeon disse que a terra prometida é para a tribo dos mansos. E os cananeus serão expulsos diante dela. Deus reservou o melhor dessa terra para aqueles que pensam menos neste mundo e menos de si mesmo. Os mansos vão herdar a terra porque eles pensam pouco nela. Enquanto os poderosos querem tomar a terra através de força, através de bombas, através de lutas corporais, Jesus está dizendo que aqueles que vão herdar a terra são os mansos. É justamente isso. Enquanto os violentos, arrogantes, poderosos deste mundo estão tentando conquistar essa terra, o Senhor vai entregar ela aos mansos.